Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês, mais uma aula de literatura. Vamos ver nesse momento, dando continuidade ao nosso trabalho com Machado de Assis e o realismo e naturalismo no Brasil, vamos ver uma de suas obras mais significativas e icônicas, que é Dom Casmurro. Né? Dom Casmurro é uma das obras assim misteriosas, né? Que guarda em si a dúvida, né? Que é realmente o quê? Os fatos narrados na história, que são vistos pelo ponto de vista de uma única personagem, são verdade absoluta? Ou seria essa uma tendência, uma visão de outra, uma visão magoada, doentia, né? Então nós vamos falar sobre essa obra importante que é Dom Casmurro de Machado de Assis. Falou assim, essa capa ela é bastante ilustrativa, né? Ela é bastante ilustrativa, porque ela mostra supostamente aqui, né, o casal Bento Santiago Capitu, o filho Ezequiel, e lá na frente a solidão, né? Ou seja, o isolamento, a separação e a vida no ostracismo que a personagem Bento Santiago vai construir, tá? Que Bento Santiago vai construir. Então, importante a gente começar a construir essa perspectiva, né? Então vamos saber um pouquinho sobre essa obra de uma maneira geral. Falou, Dom Casmurro é a obra mais famosa do escritor Machado de Assis, narra a história de Bento Santiago Capitu, que se apaixona na adolescência, mas enfrenta um obstáculo para concretizar o seu amor, né? Pois a mãe Dona Glória prometeu que seu filho se tornaria padre no seminário. Bento conhece Escobar e se torna seu melhor amigo e que oferece uma solução para o dilema dele. Não é não? A obra foi publicada em 1899, tá? É o chamado romance psicológico do realismo brasileiro. Narrado em primeira pessoa. Quem narra é o próprio Bento Santiago, né? É o próprio Bento Santiago, que em dado momento ele diz o seguinte, que ele, para entender tudo o que aconteceu na sua vida, as desconfianças, os problemas, os conflitos, ele faz o quê? Ele decide escrever um livro para atar as duas pontas da sua vida, né? Para atar as duas pontas da sua vida. Então, o que acontece? Tá? Que a gente diz aqui, ó, nesse transitar até dos nossos elementos, tá? Que a tentativa do autor em escrever uma obra para poder se entender, porque ele mesmo vem com toda a confusão, né? Ele mesmo vem tomado por dúvidas que o perseguiram e que destruíram a sua vida e talvez a sua felicidade, tá? Tudo girando em torno da suspeita que Bentinho tem sobre o adultério que poderia ter acontecido entre sua mulher Capitu e o seu melhor amigo Escobar, né? Ou seja, trazendo mais uma vez a temática do adultério, o antirromantismo, tá? A ironia, a crítica ao papel da burguesia mostrado dentro desse texto, né? Uma denúncia da estrutura como é própria do realismo naturalismo. Machado de Assis foi brilhante nesse sentido. Aqui, quem são os personagens mais importantes das quais nós vamos falar? Bento Santiago, chamado Bentinho, que é o protagonista e narrador dessa história em primeira pessoa, é ele quem narra os fatos. Capitu, a Capitolina, tá? Vizinha e o grande amor de Bento Santiago, né? Na verdade, eles viviam dentro das terras ali, como uma forma Era o vizinho, né? Dividia um muro. Tá? A Dona Glória, mãe de Bentinho, personagem foco do início dos conflitos. José Dias, que ele é um médico agregado ali na casa de Dona Glória, né? É um malandro, na verdade, né? Um malandrão, tenta tirar vantagem, tirar proveito e, na verdade, ele se mostra como um médico homeopata, né? José Dias é como se fosse um médico homeopata. Ele descobre
que o pai do Bentinho, quando era vivo, né, estava com problema nas terras, o gado estava morrendo, e ele vai lá e consegue curar o gado. Então ele cai nas glórias do pai e depois nas glórias de Dona Glória, tornando um amigo íntimo, presente na casa o tempo inteiro, e que interfere bastante, né, na vida do início ali da nossa trama. É esse José Dias o responsável por atribuir uma das características mais marcantes, né, da personagem Capitu, que seriam os seus olhos de cigana, oblíquos e dissimulados. É ele que constrói essa visão em cima de Capitu, tá bom? Então, uma personagem muito importante, mas um aproveitador, como a gente vai ver. Ezequiel de Souza Escobar, o melhor amigo de Bentinho no seminário, e depois o pivô dos conflitos. Sancha, amiga de Capitu, que se casa com Escobar. A Capitolina, que é a filha de Escobar com Sancha, vai ver que interessante, que é uma troca de nomes, tá? Ezequiel, melhor amigo de Bentinho, se casa com Sancha, melhor amiga de Capitu, e quando tem uma menina, dão o nome à menina de Capitolina. Bentinho se casa com Capitu e quando eles têm um filho, dão o nome a ele de Ezequiel, que é o nome de Escobar, o amigo dele. Uma espécie de homenagem trocada, tá? De homenagem trocada. E aí começa a nossa história. Então, como nossa história começa, é a parte importante. Ela começa com Bentinho dentro de um trem, né, sentado. De repente, um jovem poeta se senta ao lado dele e pergunta se gostaria que lesse um poema. Bentinho acena com a cabeça, o jovem começa a ler o poema e Bentinho simplesmente o quê? Fica entediado e começa a cochilar no meio do poema. O poeta fica o quê? Magoado com tudo isso e diz, né, e atribui a ele o apelido de Casmurro, homem fechado, seco, tá? Assim, ensimesmado, que não se abre para nada, sem sentimentos. Então, nasce ali o termo Casmurro, que caracterizaria a personagem no final de sua vida, já que a obra começa com esse momento já de conclusão, né, em que Bento Santiago decide unir as duas pontas da sua vida, ou seja, o momento do passado de grande felicidade, tá? E o momento em que tudo deu errado para saber o que deu errado, né? Ele quer juntar o passado com o presente para tentar, nesse meio do caminho, descobrir onde foi que algo aconteceu errado, o que foi que aconteceu de errado dentro desse contexto, tá? E é para fazer isso que ele vai o quê? mostrar um pouco, tá, da sua vida, vai começar a narrar a sua vida. Então, essa é a primeira proposta, não entendo, atar as duas pontas da vida. Então ele vai começar falando sobre a infância dele na rua de Mata-Cavalos, tá, que ele era jovem, tá, ele vivia ao lado, tá, era vizinho da jovem Capitu, né? Capitu era casada com o senhor Pádua e a dona Fortunata, né? E os meninos se tornam assim muito amigos, vivem juntos, começam a desenrolar e a desenvolver uma paixão infantil que era vista com muito bons olhos pelos pais de Capitu, porque eles tinham até uma ideia assim, falou, poxa, quem sabe a nossa filha se encantando com esse jovem, Bentinho era rico, enquanto eles eram pobres, né? Se isso não poderia o quê? Propiciar uma ascensão social à família, caso um dia eles se casassem. Então, não havia muitas restrições. Mas a construção da personalidade das personagens vai se moldando já quando eram pequenas, né? Falou, por quê? Porque Capitu mostrava, brincava sempre, era muito atenciosa com Bentinho, e Bentinho ficava encantado com a beleza dela, né? Ficava encantado com a beleza dela. Falou assim, eles frequentavam a casa do outro brincando, e Capitu dava sinais já de haver, como o próprio texto diz, dentro dela, oculto, a mulher
que se tornaria no futuro. Tá? Ela já guardava dentro de si aquela mulher sábia, observadora e talvez dissimulada, né? Ou seja, que manipulava, que fingia. Né? Então, essa personalidade de Capitu é marcada e a gente vê por alguns episódios. Um primeiro episódio, quando vizinhos, né? Falou assim, Bentinho e Capitu estavam conversando, e aí Capitu vai lá e escreve na parede o nome dela e de Bentinho, né? Como se estivessem namorados. Aquilo enche os olhos dele. Mas assim que ela termina, o que acontece? Né? Ela tinha riscado lá escrito com prego, com um tijolo marcado à parede. Nisso, o pai de Capitu vem procurar por ela. Bentinho entra em pânico, eles estavam brincando no quintal, ela havia escrito o nome dele e o nome dela juntos, aquilo poderia o que representar problema para ele. Capitu, com a maior frieza do mundo, ao ouvir a fala do pai, fez o quê? Simplesmente riscou o nome dela, deixou o nome dele. Por quê? Como a parede que divide as casas era da casa de Bentinho, o pai de Capitu vê o nome de Bentinho escrito numa parede, não representaria conflito, a casa é dele e tudo mais. Né? Ela simplesmente tampa. Enquanto ele fica branco e passa mal, ela está como se nada tivesse acontecido, tirando o nome dela, está resolvido. Então, veja, uma solução rápida. E ela disfarça como se nada acontecesse. Né? Ele fica gelado naquele momento. Uma outra oportunidade é quando eles estão juntos e Capitu, na casa dela, né, eles estão lá brincando e conversando, e Capitu pede para que Bentinho penteie seus cabelos. Né? E ele, todo entusiasmado, começa a pentear o cabelo dela. E é justamente nesse momento que ela tomba o rosto e oferece-lhe a boca para um beijo. O primeiro beijo, o beijo apaixonado, o beijo de Bentinho e Capitu. Né? Ela constrói nesse momento domínio absoluto sobre Bentinho. Né? E ele fica encantado. Ele sai de lá, olha no espelho e diz assim, sou homem. Porque beijou Capitu. E nesse momento, né, simplesmente o menino foi tragado pelas garras de Capitu. Ótimo. Porém, passados alguns dias, Bentinho está na sala e ouve uma conversa entre José Dias, um agregado, amigo da família, né, que, como já disse a vocês, foi alguém que foi entrando para tirar proveito da situação, se mostrou como médico homeopata para conquistar a simpatia e desfrutar da boa vida, né, da boa vida da casa de Dona Glória, principalmente depois da morte do marido, né, do pai de Bentinho. Ele passa a frequentar com frequência é meio redundante, mas ele se torna mais frequente ali na casa para fazer companhia à Dona Glória, sem nenhuma intenção casadora, obviamente, mas para dizer-se amigo e poder tomar chá, comer, né, desfrutar da boa vida que ela oferece. Né? E eles estão um dia conversando e Bentinho ouve o quê? A conversa entre José Dias e Dona Glória. Dona Glória diz que já é hora de mandar Bento Santiago para o seminário. Por que isso tudo? Dona Glória tiveram um filho mais velho antes de Bentinho, mas ele não vingou, ele morreu. Ela, então, faz uma promessa e diz que se tivesse um filho varão, faria com que ele se tornasse padre. Tá? Então, quando Bentinho nasce, ela o cobre de cuidados, a ponto de dar a ele até mesmo uma educação dentro de casa, super protegendo o menino, impedindo que ele sofresse qualquer tipo de influência externa, tanto que ele é o quê? Um banana. Né? A gente pode dizer que Bentinho, ele é assim, quase que ingênuo e tolo por causa da superproteção da educação materna. Tá? Falou-se, durante essa fala que Bentinho está escutando de que deve levá-lo, o José Dias diz o seguinte, mas a senhora vai ter um problema, porque o menino está enrabichado com a vizinha, né? Tá lá todo apaixonadinho por ela, entregou o menino, né? Bentinho fica com ódio danado do José Dias, né? José Dias é uma personalidade assim,
que as suas atitudes, seu comportamento já são irritantes até por uma característica de sua fala, que é o uso intenso de superlativos. É belíssimo, é maravilhoso, cuidadosíssimo. Esse íssimo está presente na fala dele. É uma característica da linguagem, né, que dá uma certa pedância na personagem em si. Né? Veja a habilidade de Machado de Assis construindo essa personagem. Muito bem. O que acontece? Bentinho corre e conta para Capitu o que está acontecendo. Então ela fala assim, olha, precisamos tramar alguma coisa para que isso daí não aconteça. Você tem que dizer à sua mãe que você não quer, que você não aceita, mas Bentinho é muito frouxo. Muito frouxo. Tá? Ele não tem Bentinho não tem iniciativa. Né? Falou assim, ali, se fossem ver as duas personalidades, Capitu tem uma personalidade forte e marcante. E Bentinho, não. Bentinho era conduzível, facilmente levado. E é assim, a vida dele é conduzida pela figura feminina. Ele é levado pelas mãos da mãe até o momento em que ele sai do controle da mãe e cai sobre o controle de Capitu, e nós vamos ver isso daí. Né? Então o que acontece? Ela trama, vê possibilidades, mas não há como. Né? Bentinho não tem forças para lutar contra a proposta da mãe e acaba cedendo em ir ao seminário. O próprio padre, a quem Dona Glória oferece o menino, diz, mas o menino não tem vocação, para que a senhora vai colocar? Foi a promessa, quero cumprir. Ele falou, tá bom. Né? Então o moleque é levado a contragosto para o seminário. Né? Falou assim, mas antes de ir, eles fazem um juramento. Bento e Capitu. Que o quê? Que quando ele sair do seminário, e ele vai sair, assim que ele ficar mais velho, ele vai sair, não vai querer se tornar padre, eles vão voltar e vão se casar. Então, tá tudo certo. Lá vai Bento Santiago para o seminário, e obviamente que não existe dedicação nenhuma. Lá é que ele conhece Ezequiel Escobar, o seu grande amigo, que também estava lá colocado pelos pais e que não tinha a menor vocação. Tanto não tinha vocação que eles o que burlavam as leis do seminário, pulavam o muro, iam para bares, iam para lugares noturnos boêmios, onde Bentinho acaba descobrindo um pouco de sua maturidade junto com Escobar. Né? Descobre um pouco sobre o seu lado mais masculino, né? Com essa vida mais desregrada proposta por Escobar. Mas, ainda assim, Bento tinha o problema de estar ali dentro. Né? Falou assim, o Escobar também tinha sido colocado pelo pai, todos esperavam o quê? A maioridade, que era para poder tomar a iniciativa e decidir se continuariam ali ou não. Né? Então, o que acontece? Durante a estadia, né? O período em que Bentinho está no seminário, a tristeza de Dona Glória é muito grande, mas ela cria uma proximidade com o Capitu nesse momento. Começa a frequentar a casa e começa a conversar com ela, dar apoio, fazer companhia, né? Olha a esperteza de Capitu. Isso, Dona Glória, vai criar uma grande simpatia e vendo com bons olhos a relação entre o filho e a Capitu. Mas agora ela vive aquela angústia. Como resolver esse problema, já que a promessa feita não pode ser quebrada, tá? Nessa hora entra José Dias, o oportunista, dizendo, já sei o que fazer, a senhora me paga uma viagem, eu vou para o Vaticano, vou conversar com o Papa e vou pedir para que o Papa elimine e libere a senhora da promessa. Né? Ela, logicamente, fala, lógico que não vou fazer nada disso. Falou, tem uma despesa. Falou assim, a solução não é essa. Né? Percebeu também que ele era meio abusivo. Mas é com uma visita que Bentinho faz à casa da mãe junto com o amigo Escobar que a solução vem. Escobar, extremamente simpático e galanteador, conquista imediatamente no primeiro dia, né, a atenção de Dona Glória, que o vê como um menino maravilhoso. Né, que vê como um menino maravilhoso. E que fala sobre a vocação, diz sobre a não vocação de Bentinho. E aí, Dona Glória falou, mas só que eu não tenho como resolver isso. E é nessa hora que o Escobar traz a solução. Falou assim, mas a senhora pode cumprir a sua promessa fazendo um bem maior. Falou, qual seria esse bem maior? Ao invés da senhora mandar o seu filho, que não tem vocação, procure uma criança pobre, jovem,
que possa servir melhor a Deus, que vai ter nisso daí uma melhoria de qualidade de vida. A senhora melhora a vida da criança, a senhora oferece a Deus um servo fiel e liberta o seu filho da promessa. Isso daí convence Dona Glória e é o que acontece, né? Olha que interessante, tá? Ele convence, né? Ele convence Dona Glória, através da sua habilidade, a libertar Bentinho, tá? Então, uma coisa fantástica, né, entre eles ali. Volta Bentinho do seminário, vai estudar direito, formado direito, ele se casa com Capitu. É realizada é realizada nesse momento o sonho, né? O casamento deles, aquilo que eles pretendiam. Podem se casar, eles se casam, né? E dentro dessa história de casamento, Bentinho fica muito feliz e passa a receber, sempre com constância, a presença do amigo Escobar. Isso daí faz com que Capitu, vejam, ele não para de falar de Escobar, ele fala de Escobar, conversa com Escobar, né? Escobar sai do seminário e vai visitar, e Bentinho está sempre junto. Capitu começa a desenvolver um relativo ciúme de Bentinho com Escobar e começa a falar mal dele, né? Começa a falar mal, diz que ele influencia, que não é uma boa companhia, e Bentinho fala assim: olha, eu amo muito você, mas eu tenho um grande apreço pelo meu amigo. Se você me ama, por favor, releve esse seu ciúme e o aceite aqui. Então, por amor a Bentinho, Capitu aceita e deixa de mostrar conflito com Escobar. Até, ao contrário, para provar isso tudo, apresenta a sua melhor amiga, né? Então Capitu apresenta Sancha a Escobar. E os dois acabam se casando. Olha que coisa bonita. Então, criando uma proximidade maior, uma intimidade maior entre eles. Nesse contexto, o que nós vemos ainda marcando uma relativa tristeza entre os dois casais é que os dois casais têm dificuldade em ter um filho, né? Para que o casamento se consumasse como algo absolutamente perfeito, eles precisariam ter filhos. E demora para que isso daí aconteça, né? Demora para que isso daí aconteça. Eles não têm, vão tentando, vão levando a vida, né? Bentinho um dia chega em casa, né? E surpreende Escobar lá, conversando com Capitu. Ele fica feliz por ver que a relação entre a sua esposa e o melhor amigo melhorou, que não existe mais aquele conflito, que as coisas criaram uma relativa solução depois da união deles, do casamento, e ele fica muito feliz. Ele só acha estranho o seguinte, que assim que eles entram, ele percebe que eles estão conversando, gargalhando, e quando entram, eles param a conversa. Interrompem o assunto, dizem que não estavam falando de nada, e se olham com um olhar assim de cumplicidade, como se estivessem falando de Bentinho. Bentinho acha aquilo estranho, mas deixa, fala, bom, prefiro que eles se deem bem nesse momento. Vejam que esses são índices que vão construindo a percepção de Bentinho em relação a Escobar e Capitu. Passado algum tempo, Escobar e Sancha têm uma filha e homenageiam a amiga, dando o nome à menina de Capitolina. Em troca disso, quando Bento e Capitu também têm um filho, nasce um menino, eles dão o nome de Ezequiel. Então veja a homenagem trocada. O filho de Bento e Capitu é Ezequiel, a filha de Escobar e Sancha é Capitu. Muito bem, tudo caminhando muito bem, tudo maravilhoso, né? Bentinho olha, as crianças vão crescendo, Bentinho olha e acha assim bastante estranho, porque existe uma semelhança muito grande entre o amigo e o próprio filho. Eles têm traços muito semelhantes. Aquilo poderia até suscitar em Bentinho, vejam só, uma relativa desconfiança, porém
Um outro fato que equilibra tudo isso é a percepção de que a mãe de Sancha é muito parecida com Capitu, apesar delas não terem nenhum vínculo de parentesco. Ou seja, as semelhanças podem existir mesmo sem parentesco. Então, essa coincidência da semelhança de Capitu com a mãe de Sancha pode ser a mesma entre Escobar e o filho Ezequiel. Então, isso daí não é levado tanto em relevância, não é tanto valorizado, né? A história deles continua nesse sentido, porém, um fato vai transformar a história. Falou assim, Escobar era assim, bastante atlético e um grande nadador, e tinha o hábito de nadar de manhã no mar. Mas o que acontece? Numa manhã em que o mar estava raivoso, nervoso, em grande ressaca, Ezequiel vai nadar e acaba morrendo afogado. Tristeza absoluta no coração de todos. Grande amigo de Bento Santiago morre. O enterro mostra o quanto Escobar era querido por amigos, todo mundo reunido, o caixão sobre a mesa, todos choravam muito, né? Muito tristes, Bentinho também, né? A esposa Sancha era inconsolável. Quem ficava ao lado dela o tempo inteiro tentando confortá-la era Capitu, né? E Bentinho, num dado momento, se afasta para observar a cena. O amigo deitado, Sancha chorando e Capitu ao lado. Os olhares fixos no defunto. E ele percebe o quê? Que ela se prende naquele olhar. Um olhar tão forte e tão atrativo que era como se ela, vejam na fala Bentinho, quisesse tragar o próprio narrador da manhã, né? Ou seja, os olhos dela capturam a imagem, seguram, né? Por isso são chamados de olhos de ressaca. Por que os olhos de Capitu são olhos de ressaca? Porque eles arrastam, como a ressaca arrastou Bento Santiago para a morte, os olhos dela tentam capturar e levá-lo. Até aí, isso não geraria tanto espanto se, de repente, uma furtiva lágrima escorresse dos olhos de Capitu. Todos choravam, mas Capitu faz questão de esconder a lágrima e disfarçar para que ninguém visse. Isso causa grande desconforto nele. E ele fala assim, será possível? Por que ela esconde o sentimento por ele, sendo que todos demonstram? O que ela tem para esconder? Então, nesse momento, nasce no coração de Bentinho a dúvida. E ele começa a amarrar as pontas, né? Frequentava a minha casa em cumplicidade com a minha mulher, meu filho tem muita semelhança com ele, na morte ela tenta disfarçar sentimentos de compaixão por ele. Será que alguma coisa havia acontecido? Naquele momento, quando o enterro se desfaz e todos vão para casa, Bentinho não volta de charrete junto com a esposa, pede para que ela vá embora, que ele decide voltar a pé e volta andando, pensativo. E nesse momento um outro fato interessante acontece. Por quê? Ele passa por um barbeiro e entra numa barbearia. E ali ele vai perceber o seguinte, que enquanto o barbeiro trabalha, a jovem esposa varre o chão tirando os cabelos. Um homem que passa, olha e fica encantado com a beleza da mulher e decide entrar menos para fazer a barba do que, na verdade, para poder olhar a mulher, né? Falou, mas como ele vai fazer para manter aquilo, né? Ele pega então, diz o seguinte, falou assim, fiquei sabendo que o senhor toca muito bem harmônico, uma espécie de sanfona, né? Que ele conhecia o homem, falou assim, é verdade. Ele falou assim, eu gostaria que o senhor tocasse, falou assim, eu sou um grande apreciador e fiquei sabendo que o senhor é muito bom nisso, né? E todo enaltecido, o barbeiro que, tentando se valorizar e agradar ao freguês, pega a sanfona e começa a tocar. Enquanto ele toca a sanfona para agradar o cliente, por sua vez, só tem olhos para a mulher, né? Só tem olhos para a mulher. E Bento, nessa hora, olha e vê assim, será que eu não agi da mesma maneira que o barbeiro?
tentando agradar alguém, levei para casa o próprio fruto da traição, trouxe para dentro da minha casa aquele que me trairia, insistindo com Capitu para que eu aceitasse. Então aquilo vai fazendo com que ele comece a remoer dúvidas intensas em seu coração, né? Cada vez mais. E as atitudes de Bentinho começam a mudar. Ele começa a se tornar mais distante, mais frio, menos receptivo, para de conversar, volta tarde da noite, não vai até o quarto, deita e dorme na sala. Quando o Capitu começa a perguntar do que se trata, ele não responde, ele não quer conversar, né? Ele não dá atenção para ela e começa a tratá-la com frieza. E ela diz que não entende as razões do que está acontecendo. E Bentinho cada vez mais distante, cada vez mais triste. Um dia eles acabam indo a um teatro e lá tudo piora, porque eles vão assistir a peça Otelo, que é uma peça em que justamente o que acontece, tá? Otelo é enganado pelos rivais que almejam o seu cargo militar e, para poder desarticulá-lo, criam uma trama falsa em que supostamente Desdémona, a mulher de Otelo, teria um caso amoroso com seu melhor amigo, né? Fazendo com que Otelo descobrisse. Otelo, tomado de ciúme, faz o quê? Duela com o amigo e o fere, né? E volta para casa acusando a esposa de adultério, né? Acusando a esposa de adultério, dizendo que ela cometera adultério, né? Por causa de um lenço que supostamente estivera junto com o amante que ele achara, mentiras construídas. Ela pede a ele que não acredite na maldade, mas não adianta. O ciúme dele é tão grande que ele pega uma adaga e mata a própria esposa de ciúme. Então, aquela tragédia fantástica. Bento, vendo isso daí, tem na cabeça agora a situação. Falou assim, mas que drama, que coisa triste. E num dia, quando Capitu decide ir à igreja, à missa, junto com o filho, Bento Santiago, em casa, decide tomar uma atitude. Ele fala assim, vou matá-la, vou dar veneno, vou matá-la, ela vai ver. Aí ele fala assim, não, mas se eu matar, ela nem vai saber o que aconteceu. Ele falou, não. Ele falou, vou fazer pior, vou me matar, porque aí sim ela vai ter que viver com essa dor da traição, de tudo que ela fez sozinha. Então ele faz o quê? Envenena uma xícara de café. E está ali, em profunda depressão, indo em direção à própria morte, quando de repente a porta se abre e o filho entra correndo, gritando, papai, 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 papai. Ele, simples e instintivamente, pega a xícara de café e oferece para a criança, tome um gole. A criança não quer o café, ele falou, beba, oferecendo o café envenenado para a criança. Quando a criança vai levar a xícara à boca para beber, um remorso enorme toma conta dele e ele dá um tapa muito forte na mão da criança, fazendo com que a xícara se estanque no chão. A criança, assustada, volta a chamar pelo pai e nessa hora Capitu está entrando e vendo tudo aquilo, e quando o menino diz papai, Bentinho olha para ele e diz assim, não me chame de pai, eu não sou seu pai, você não é meu filho. E é nesse momento, então, que fica clara a dor do ciúme e a desconfiança, né? Falou assim, nesse momento é mostrada a desconfiança de Bento sobre Capitu e Capitu simplesmente se cala. Ela não se defende. Como se tudo aquilo que tivesse acontecendo fosse da cabeça de Bentinho. Falou assim, se eu não tenho culpa, por que me defender? Né? E essa situação se cristaliza com praticamente a ruptura da relação afetiva entre eles. Passado algum tempo, eles decidem fazer uma viagem para a Europa. Bento, a esposa e o filho vão para a Europa. Tá? Mas depois de um tempo, Bentinho volta sozinho para casa. Decide voltar sozinho. Tá? Não tem mais o apreço por ela. Tá? Não tem mais o apreço. E ele volta.
volta, deixando os dois vivendo lá, né, na Suíça. Passar assim, algumas vezes ele vai fazer viagens para visitar, depois as viagens vão se tornando mais esparsas, mas no aniversário do menino, depois nas festas de Natal, depois nem isso, até o ponto que ele nunca mais visita a mulher e os filhos. Os anos vão passando, o contato com eles desaparece, até que vem a triste notícia para Bentinho, a da morte de Capitu. Capitu havia morrido, né? E levado com ela o quê? O seu amor, a sua dor. Passado mais algum tempo, o filho Ezequiel Escobar vem para o Brasil, tá? Para visitar o pai, né? Avisa que está voltando, que vai visitar o pai. Bentinho até fica entusiasmado, falou, poxa, será que depois de tanto tempo, ele voltando, eu posso reatar com meu filho, né? Posso reviver esses momentos interessantes com ele, né? Ter um pouco mais de proximidade que eu perdi depois de tanto tempo. Mas o que acontece? Quando Ezequiel volta e Bento olha para o rosto dele, ele simplesmente vê o amigo Ezequiel Escobar ali na sua frente. Ou seja, é como se o amigo tivesse voltado do túmulo, de tão semelhante que o seu filho Ezequiel era do amigo Escobar. Aquilo lá simplesmente faz com que as suspeitas dele, né, as suspeitas dele voltassem com toda a força, e ele não consegue receber o menino. Tá? A conclusão disso tudo é que Ezequiel parte para Jerusalém, depois de visitar o pai, né, ele parte para Jerusalém, indo fazer o que? Pesquisas arqueológicas. Só que o que acontece? Morre de febre tifoide, e aí sim vem a resposta Bentinho, de que todos aqueles que um dia estiveram com ele morreram. E aí, qual é a fala dele? Ele falou assim, pois é, mais uma vez eu fui traído. Eles agora se reúnem na morte para rir de mim, né? Para rir de mim, para mais uma vez, tanto na vida quanto na morte, a traição, eu fui enganado por todos. E eles agora se riem cúmplices de mim no outro mundo. Tá? Então vejam a dor dele, né? Bento Santiago decide até construir uma casa semelhante àquela que ele tinha lá em Mata Cavalos, mas passado algum tempo, né, ele decide escrever um outro livro falando sobre coisas que não tenham nada a ver com a vida dele, mostrando o menosprezo pela própria história, a descrença até mesmo naquilo que ele queria, que era entender a sua própria vida. E fica sempre, então, para todo leitor, a grande dúvida implantada. Teria realmente Capitu traído Bento Santiago? Né? Ou será que a traição realmente existia na cabeça daquele jovem que nunca teve uma personalidade tão forte, que sempre foi guiado pelas decisões alheias e influenciado pelo pensamento dos outros? Tá? Então, essa é a belíssima história de Dom Casmurro, um marco da literatura brasileira. Bom estudo a todos vocês e até o nosso próximo encontro.